Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Hoje vou falar rapidamente de dois casos que tiveram lugar esta semana aqui em Portugal. Este cada vez menos nosso Portugal, por nossa culpa, nossa tão grande culpa. Não, carago! A culpa é toda dos judeus, Afonso! Ouviste, seu traidor sionista? Judeus! Porque os arianos são todos puros e inocentes. Deixaram-se manipular. Mete isso nos cornos de uma vez por todas, Afonso. Judeus, 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 judeus! Judeus! O primeiro caso teve lugar em Valença, bem no norte do Alto Minho, já perto da Galiza, e foi protagonizado por feirantes, ou se preferirem indivíduos, ou se preferirem vendedores ambulantes, ou se preferirem lelos, ou se preferirem um clã familiar. Ciganos é que não, que isso é racismo! O que se passou foi o seguinte: os professores e funcionários auxiliares da escola básica local têm vindo a ser têm vindo a ser enriquecidos pelos feirantes. Cansados da situação, decidiram fazer um protesto formando um cordão em volta da escola. Que vibrante, pá! Bom dia, é verdade, são centenas as pessoas que aqui estão, tanto funcionários como professores, e no interior aqui da escola de Valença, os alunos que vêm assim apoiar também estes funcionários que foram então agredidos na semana passada. Eu vou tentar falar com algumas das pessoas que aqui estão para que nos expliquem realmente o porquê de estarem aqui. Não sei se repararam, mas ouve-se gritar: Não há racismo! Não há racismo! É que não estamos a ver apenas uma manifestação, estamos a ver duas. Do lado direito, temos os professores e os auxiliares educativos em cordão de protesto. Do lado esquerdo, temos os feirantes, sim, os próprios feirantes, a fazer um contraprotesto. Porque protestar contra os feirantes é racista, evidentemente, pelo que os feirantes decidiram adotar as táticas de esquerda e manifestar-se contra os manifestantes. Pode-nos explicar o porquê de estarem cá hoje? Quer falar? Digo, eu sou uma professora reformada e, portanto, tinha apoio, porque no meu tempo havia respeito, as famílias tinham muito respeito ao professor, os alunos também, a gente dava muito carinho, mas também sentíamos-nos pessoas respeitadas. Respeito pelo professor? Onde é que já se viu? Isso era no tempo do Salazar e do fascismo, pá! O respeitinho pela autoridade e pelos mais velhos é uma coisa completamente antiquada, senhora professora. O que é moderno e progressista é desafiar o professor, insultá-lo, humilhá-lo, porque a autoridade é para contestar. Excetuando nos casos dos dirigentes políticos de esquerda, evidentemente. Esses têm sempre razão e têm de ser invariavelmente respeitados. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Eu vejo aqui isto não é um problema de racismo, é um problema da violência ao professor, sejam de que etnia forem, portanto isso não tem absolutamente problema nenhum. Acho que não é o caso de se manifestarem aqui, por acaso agora foi um caso desta etnia, mas há muita violência. Estamos a falar da etnia cigana, é isso? Sim, mas não quer dizer que haja violência só dessa etnia. Ouviram? Não é um problema de racismo, pá. É um problema de violência contra o professor. O facto de a violência contra o professor ser perpetrada quase sempre por elementos da mesma etnia é obviamente irrelevante. O que não podemos é ser racistas, hein? Que o racismo é o pecado capital da humanidade. Para sermos racistas, mais vale continuarmos a levar porrada dos fulanos cuja raça não interessa rigorosamente para nada. Até porque a senhora professora disse que não eram só os ciganos a usar da violência, sem nunca especificar em concreto quais são as outras etnias que a exercem e em que proporção. Mas pronto, está feita a ressalva, porque o que interessa é não ser racista, não é enfrentar a realidade e resolver os problemas. Há falta de educação em casa, dos pais com os alunos, sejam de que etnia forem não importa absolutamente nada isso. Portanto, isto é contra a violência nas escolas, seja... Vale a pena interromper a senhora professora aposentada para salientar a forma como as mulheres cuja raça não interessa para nada se cercam e tentam intimidar as professoras que formaram um cordão em volta da escola, mesmo sabendo que estão a ser filmadas. Ter as costas quentes é um espetáculo, hein? Digam lá se não se orgulham destas imagens, caros amigos. Viva a diversidade, viva o multiculturalismo, viva a pouca vergonha de se ser um covarde politicamente correto que consente tudo isto e muito mais. Há falta de educação
em casa dos pais com os alunos, sejam de que etnia forem não importa absolutamente nada isso. Portanto, isto é contra a violência nas escolas, seja como for, não é uma... Ou seja, aquilo que está... Há falta de educação em casa? Ah, senhora professora reformada, quanto romantismo e ingenuidade. Até parece que nasceu ontem. Toda a gente sabe que a violência, o insulto, a intimidação e o ódio aos portugueses constituem a educação que os ciganos... raios partam! Que as pessoas cuja etnia não interessa para nada dão aos seus filhos lá em casa. Sejamos sérios, senhora professora. Não me diga que está a sugerir que há educações melhores do que outras. Olhe que isso atenta contra o sacrossanto dogma do multiculturalismo, hein? Todas as culturas são iguais. Logo, todas as educações são iguais. E apesar de estar aqui estas pessoas da etnia cigana a dizer não ao racismo, que isto não tem a ver com etnias, tem a ver contra... Vocês estão aqui contra a violência. A violência ao professor, aos funcionários, a tudo isso. Não tem nada a ver com a etnia. Isto está... não é normal isto. Não é normal. E, no entanto, este género de situações e atitudes repete-se onde quer que haja pessoas cuja etnia não interessa para nada, tanto aqui em Portugal como em todo o Ocidente. Deve ser apenas uma coincidência. É claro que sim. Não há racismo! Não há racismo! Não é normal. É claro que não. É perfeitamente normal. É tão normal como o sol nascer amanhã, como termos de cagar de vez em quando ou como fazer frio num dia de inverno. Anormal seria vermos as pessoas cuja raça não interessa para nada assumirem a responsabilidade pelo seu comportamento parasítico, ao invés de culparem os portugueses por tudo e mais alguma coisa. Obrigada aqui então a uma das pessoas a explicar aquilo que aqui aconteceu, a dizer aqui que o que estão a fazer é contra a violência e daí estarem aqui tantas pessoas neste cordão humano. Bom dia, em direto para a CMTV. Porquê? Porquê que está aqui hoje? Porque eu própria já fui ameaçada várias vezes, inclusive na escola primária, porque se vocês vierem cá muitas vezes veem a maneira em que os auxiliares, os professores são tratados com as neiras do pior que há. As neiras não. Vocabulário exótico, colorido e vibrante, porque não podemos julgar a linguagem das outras culturas pelos padrões ocidentais. Isso é etnocentrismo e neocolonialismo, minha boa senhora. Coisas que os miúdos de infantário e os próprios pais tapam-lhe os ouvidos para não ouvir porque é de fugir. Eu própria foi-me roubada, tentei recuperar o que era meu e o próprio casal tentou-me bater em plena rua. Uma professora assistiu a tudo, um auxiliar tirou-me porque eu não me fiquei, porque é duro trabalharmos, descontarmos, vivem às nossas custas e somos ameaçados. Ora bem, eis-nos chegados finalmente ao cerne, ao âmago da questão. Esta senhora, que parece ter um bocadinho mais de coragem do que as restantes integrantes do cordão, diz ter sido roubada, ameaçada e quase agredida pelas autoproclamadas vítimas de racismo. E depois, em jeito de desabafo, expressa a sua revolta pelo facto de os ciganos viverem à custa de quem trabalha e faz descontos, e ainda terem a distinta lata de se comportarem de forma abusiva. Mas a verdadeira questão aqui é, de quem é a culpa em última instância? É que este género de protestos tem algum mérito, quanto mais não seja porque chama a atenção para o problema. Mas como é que chegámos a este ponto? Como é que foi possível que os ciganos se tornassem tão arrogantes, tão descarados e tão abusivos que chegam ao ponto de fazer uma contra-manifestação contra o racismo, depois de terem agredido funcionários e professores de uma escola? O que eu vou dizer a seguir não vai cair bem a toda a gente, mas a triste verdade é que, muito provavelmente, os grandes responsáveis por esta situação são precisamente as professoras e auxiliares educativas que estiveram neste cordão. Não todas elas, e não apenas elas, entenda-se, porque estes episódios são cada vez mais recorrentes um pouco por todo o país. Justamente porque resultam da forma de estar covarde e resignada de praticamente toda a sociedade portuguesa. Eu não tenho a menor dúvida de que a maioria destas docentes e funcionárias tem a maior parte da responsabilidade no que se está a passar. Se não vejamos, o que é que elas fizeram quando ocorreram os primeiros abusos por parte dos ciganos? Abriram processos disciplinares e expulsaram imediatamente os alunos? Suspenderam-nos, pelo menos? Informaram as autoridades? Chamaram os jornalistas? Tomaram a iniciativa de denunciar a situação junto dos cidadãos do Concelho de Valença? Pediram ajuda aos pais das outras crianças no sentido de exigir a responsabilização das famílias ciganas? Todos nós sabemos que, na esmagadora maioria dos casos, a resposta a estas perguntas é negativa. Os professores, tal como a sociedade em geral, querem evitar lidar com este tipo de situações o máximo possível, pelo que tentam minimizar a sua importância e a deixar correr.
Só que uma das regras infalíveis desta vida é que aquilo que evitamos e fazemos por ignorar tende a aumentar cada vez mais na sua dimensão e importância. Ignorar os nossos problemas só faz com que eles se avolumem e se multipliquem e, em última instância, fiquem fora de controlo. Mas já mais. Em que partidos é que as senhoras professoras de Valença terão votado ao longo dos anos? Vamos ver num instantinho. Oh, que surpresa, pá! As estatísticas da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna dizem-nos que foi precisamente nos partidos do arco da grande tragédia abrilina. O PSD, o PS, o CDS, o BE, o PCP e mais recentemente até os modernaços dos animalistas. Então afinal o que é que esta gente quer? Quer segurança, quer dignidade e quer respeito, quando vota precisamente nos partidos que protegem descaradamente os ciganos e que recompensam a sua incivilidade e antagonismo para com os portugueses com o dinheiro dos nossos impostos? Tenham mas é vergonha, senhoras doutoras. Vocês fizeram a vossa cama, agora deitem-se nela. Eu sei que há de haver muitas inocentes entre as integrantes do cordão, tal como há muitos inocentes na sociedade portuguesa em geral. Mas a vida é mesmo assim. Os justos pagam sempre pelos pecadores. E quem não quer votar nos fascistas acaba por levar com os socialistas. Toma lá que é democrático. É por demais evidente que a maior parte destas mulheres merece inteiramente os tormentos que lhes estão a ser infligidos pela ciganada. Mas não é uma questão de etnia, hein? Não há racismo! Não há racismo! Não há racismo! Funcionária, trabalho. Sou funcionária, sou mãe. Sou mãe. E está aqui também por apoio também a estes funcionários? Aos funcionários e aos professores, porque todos os dias se sentem ameaçados e não estão seguros no seu posto de trabalho. E tem aqui os seus filhos nesta escola? Como é que se sente? Dois. Como é que se sente tendo os seus filhos aqui a estudar? Sinto que não se estão seguros porque eles próprios dizem que têm medo, porque eles são muitos, juntam-se todos e os miúdos não conseguem fazer nada contra isso. Atentem nesta frase, caros amigos. Eles são muitos e juntam-se todos, e os miúdos não conseguem fazer nada contra isso. Acho esta descrição da senhora verdadeiramente assombrosa. Os ciganos juntam-se todos, mas os miúdos portugueses que frequentam a escola não conseguem fazer o mesmo. Por que será? Por que será que alguns se conseguem associar em grupo para atacar os outros, enquanto os outros não se conseguem associar em grupo para se defender? É que é fácil condenar o comportamento violento da ciganada, e eu condeno-o veemente e inequivocamente. Mas já há aqui um padrão de comportamento absolutamente perturbador que se repete sempre que os ciganos entram em conflito com os portugueses. Os ciganos associam-se e atacam em grupo. Os portugueses fogem ou levam porrada sozinhos. Nós já não somos um povo unido e coeso. Somos um bando de cagados individualistas, incapazes de perceber que a vida em comunidade requer que estejamos dispostos a defender-nos como tal. E isto começa logo na escola, quando ainda somos pequeninos. Esta é, quanto a mim, a maior tragédia da sociedade portuguesa atual, a nossa atomização quase total e resignada. É raríssimo vermos os portugueses a lutar todos juntos contra agressores externos. Tão raríssimo que eu não me lembro de ver nenhum português a lutar contra um cigano, sozinho ou em grupo. Parece até que só os outros imigrantes é que ainda têm coragem suficiente para o fazer. Têm dúvidas? Então prestem atenção, porque agora vai falar a pessoa mais corajosa de toda a escola, uma funcionária auxiliar que teve a ousadia de bater o pé aos feirantes, tendo sido depois devidamente enriquecida. Uma minhota de gema, de olhos verdes e cabelo alourado, 100% galaica. De pessoas que estiveram aqui esta manhã junto à escola de Valença contra a violência depois de um episódio que ocorreu na semana passada em que um pai de uma aluna entrou aqui na escola e agrediu uma funcionária e um professor. E é com essa funcionária que estou agora. Pode-nos explicar aquilo que aconteceu aqui na semana passada? Ora bem, a aluna em questão entendeu que não tem que cumprir, vai entendendo ao longo dos tempos que não tem que cumprir normas, regras. Na quinta-feira quis furar a fila do bufete, eu não permiti porque entendo que não tem que ser assim, todos os alunos têm que ir chegando e ir fazendo o seu pedido. Ela não obedeceu, desacatou e começou pura e simplesmente num processo de injúrias, preferiu nomes muito feios. O mais simpático que ela me conseguiu chamar foi por isso eu até acho no mínimo caricato que eles estejam a falar em racismo, mas pronto, avancemos. O professor Nelson, que estava nas imediações, acabou por interpelar a menina no sentido em dizer que não era nem modos, nem o tom, porque a menina gritava, literalmente, estava histérica.
E ela deixou de me injuriar e passou ao ataque ao professor Nelson, que entendemos por bem fazer uma participação e fazer chegar à direção. No entretanto, por volta da 1h10 sensivelmente, a menina foi ao bloco D, pedir-me desculpa, ela mais 3 meninas, pediu-me desculpa, mas eram umas desculpas tão sentidas, tão sinceras, que ela tinha um sorriso enorme estampado no rosto. O que eu disse à Bruna foi categoricamente o seguinte: uma vez que ela estava com tanta intenção de pedir desculpa, então que me fizesse esse mesmo pedido em sede própria e na frente do pai e da direção, uma vez que o senhor tinha sido convocado para vir à escola às 2h30. Até aí tudo tranquilo, eu fui almoçar e quando cheguei por volta das 2h10 sensivelmente, deparámos com a mãe da Bruna em frente ao portão, exatamente a preferir os mesmos palavrões, extremamente simpáticos, diga-se de passagem. A professora Catarina, que estava muito perto, aliás, eu estava à conversa com a professora Catarina, a passear o cão, resolveu vir comigo até à escola, pediu-me que não respondesse às agressões, ou pelo menos as verbais, veio comigo e quando eu passo pela senhora, a senhora pura e simplesmente resolveu pôr-me as mãos ao cabelo, porque atacou-me por trás, não me atirou ao chão, é verdade, mas puxou-me imenso o cabelo e eu senti a minha cervical, ou seja, pensei que ia ficar extremamente magoada. Foi também que o professor acabou por ser agredido? Não, foi uns minutos depois. A professora Catarina, no entretanto, em meu auxílio, acabou também por ir ao chão, porque a senhora entendeu magoar a professora Catarina também, puxou-lhe os cabelos, atirou a professora ao chão, conseguimos ser introduzidas dentro da escola, sensivelmente alguns minutos vinha o professor Nelson com outro colega a passar a passadeira, a aluna Bruna dirigiu-se ao pai, estando ela dentro da escola, mas pelo gradeamento, dirigiu-se ao pai dizendo que foi aquele, e o pai foi ter com o professor Bruno e maltratou-o porque arrastou o senhor, atirou-o ao chão e agrediu violentamente. E hoje foram muitas as pessoas que estiveram aqui? Como puderam ver, muitas pessoas, porque assim, neste momento a única coisa que eu lhe posso dizer e com toda a certeza absoluta não é uma questão de racismo, é uma questão de segurança, de respeito e é isso que nós pretendemos. Muito obrigada. Aqui É realmente engraçado, não é? A única pessoa que consegue verbalizar a situação e descrever o que aconteceu é ela própria pertencente a uma minoria racial. Porque as senhoras pertencentes à maioria só conseguem ficar caladas ou debitar lugares comuns inócuos como "não é uma questão de etnia, é uma questão de violência e de respeito". Enfim. Já agora, esta funcionária chama-se Célia Rodrigues e merece bem um louvor pela sua coragem e verticalidade. Vou mostrar-vos outra reportagem, desta feita da autoria da Alto Minho TV, onde podemos não apenas voltar a ouvir a Dona Célia, como também as declarações de 2 das professoras da escola. Em frente aos portões da Escola Básica e Secundária de Valença foi organizado um cordão humano com o propósito de alertar para agressões no espaço escolar. Na origem da manifestação está um caso de violência que ocorreu na passada quinta-feira no exterior do estabelecimento de ensino, em que 2 professores e 2 funcionários foram agredidos pelo pai de uma aluna. Na quinta-feira, por volta das 10h10, sensivelmente, a menina Bruna entendeu que não tem, aliás, entendeu, não foi na quinta-feira que ela entendeu, porque é panágio da Bruna não respeitar nada nem ninguém. Quis furar a fila do bufete, eu entendi que não tinha que permitir que ela o fizesse, porque também não permito a ninguém. Sem exceção, ficam na fila e cumprem direitinho. A Bruna, como não gostou que eu a tivesse barrado o furo, entre aspas, à fila, entendeu injuriar-me. O nome mais simpático que a Bruna conseguiu dirigir-me foi preta de merda. A partir daí, imaginem o que entenderem. Eu até me tinha esquecido de falar sobre esta pérola. Preta de merda. Quando um branco chama preto de merda a um africano ou um afrodescendente, acaba quase sempre em maus lençóis. Por um lado, poderá ser imediatamente esmurrado pelo visado, algo que a maioria das pessoas, brancas e não brancas, verá com bons olhos, porque, como referi anteriormente, o racismo é o pecado capital da humanidade, pelo que quase toda a gente gosta de ver um racista a levar nas trombas. Se em vez de esmurrado for processado pelos seus insultos de teor racial e houver pessoas dispostas a testemunhar a favor do visado, o branco acabará quase garantidamente por ter de pagar uma multa ou indemnização, ou até, em casos mais extremos, de ir parar à prisão. Mas quando um cigano chama preto de merda, ou neste caso preta de merda a uma africana, não se passa nada. A menina foi simplesmente mal educada. Racismo? Nada disso. Que a menina não era branca. Logo não pode ter sido racista. O racismo é um pecado imputável única e exclusivamente aos brancos. Ou como dizem os charlatães neomarxistas das ciências sociais e humanas, racismo é poder mais privilégio. E os ciganos não têm nem poder nem privilégio, mesmo quando são uma vintena deles a sovar um único branco. Aliás, mesmo quando são uma vintena deles a matar um único branco.
No entretanto, o professor Nelson, que estava perto, ou relativamente perto, falou com a Bruna no sentido em que não era nem o tom e muito menos as palavras que ela deveria usar e alertou-a que iria então ser instaurado um processo. Eu penso que contra factos não há argumentos, portanto é evidente que nós o que pretendemos é que alguém tome medidas para que estas situações e estes problemas sejam resolvidos. Isto não pode acontecer. A escola não pode ser isto, sabe? A escola tem que ser um local de desenvolvimento, não de subdesenvolvimento. E para isso é preciso valorizar os professores, valorizar os funcionários, valorizar os alunos, e só assim é que se valorizam os alunos, sabe? Porque ninguém vai para a escola fazer um bom trabalho se não for feliz. Pois é, se não for feliz. Porque é preciso valorizar os professores, os funcionários e os alunos. Este é outro clássico deprimente da sociedade portuguesa. Valorizem-nos, por favor. É preciso que nos valorizem. Mas porquê é que ninguém nos valoriza, pá? Isto faz lembrar um pouco aqueles tipos que não conseguem arranjar uma namorada e, tomados pelo seu desespero patético, dizem coisas do género: eu sou tão bom rapaz, pá, sou tão esforçado e dedicado, porquê é que ninguém me quer? Porquê é que ninguém me ama? Senhora professora, as pessoas só respeitam e valorizam quem se valoriza a si próprio. Os ciganos, com todos os seus defeitos, têm um respeito por si próprios e uma autoestima verdadeiramente estratosféricos, apesar de, na maioria dos casos, não valerem a real ponta de um corno. A única forma de os professores serem valorizados pelo resto da sociedade é exigirem ativamente essa valorização, protestando sistematicamente, denunciando continuadamente os abusos da ciganada, importunando as autoridades, os encarregados de educação, os jornalistas, os comentadores e fazedores de opinião e até as pessoas que andam na rua alheadas do resto do mundo. A sociedade só valorizará os professores quando tiver mais medo dos professores do que dos ciganos. Metam isto nas vossas cabeças de uma vez por todas, senhoras doutoras. Vocês só serão respeitadas quando forem proativas e atuarem em uníssono. Porque quem não chora não mama, como diz o ditado em toda a sua sabedoria ancestral inequívoca. E o que é válido para os professores, também é válido para os médicos e enfermeiros, para os agentes das forças de segurança, para os taxistas, para todas as pessoas e profissões que têm de lidar diária e diretamente com a escumalha cuja etnia não interessa para nada. Não basta pedir respeitinho e fazer cordõezinhos em volta da escolinha de vez em quando. É preciso lutar todos os dias, ou quase. E é claro, também é preciso estar disposto a votar em partidos que não continuem a sustentar a subsidiodependência e o mau comportamento dos feirantes. A escola pública é uma escola que é de todos, para todos, não reconhece raças, nem credos, nem cores. E urge tomar medidas urgentes para que a escola seja um espaço de valores, de sã convivência, onde todos convivam como deve ser. Pronto, e é isto. A escola não olha a raças nem credos. Urge tomar medidas para que a escola seja um espaço de valores e de sã convivência. Tão lindo, mas não quer dizer nada. Arranjem uma namorada, pá. A sério, urge arranjarem-me uma namorada. O que é que eu fiz para merecer uma namorada? Bem, eu estou aqui, existo. O que mais é necessário? Não me digam o que tenho de fazer pela vida e andar à procura dela. Mas porquê é que ninguém me valoriza, pá? O cordão humano convocado pela comunidade escolar foi ainda acompanhado por uma manifestação da comunidade cigana em protesto contra o racismo. Uma funcionária apanhou a minha filha, botou-lhe a mão ao pescoço e arranhou-lhe todo o pescoço à criança. Arranhou-lhe todo o pescoço à criança. E um professor apanhou a minha filha e ameaçou. Isso é racismo ou não é racismo? Viemos aqui a tratar para que isto seja resolvido. E eles viraram-me as costas. Porquê? Por ser cigano? Por ser da etnia cigana? E eles quiseram isto. Reparem como este cigano, que claramente não tem grande educação, muito menos formação académica, é bem esperto para aquilo que quer, uma vez que demonstra ser perfeitamente capaz de recorrer à chantagem emocional do racismo para se fazer de vitimazinha oprimida. A pobre filhinha dele foi agredida, pá. Botaram-lhe a mão e arranharam-lhe o pescoço todo. Foi racismo! Será que este fulano é o pai da tal Bruna? Se for,
O facto de a rapariga ter querido passar à frente dos seus colegas no refeitório e ter sido justamente repreendida por isso, não é para aqui chamado, hein? O facto de adultos ciganos, incluindo este fulano todo cheio de moral, terem agredido professores e funcionários da escola, não é para aqui chamado. Tudo o que precisamos de saber é que houve racismo. E a melhor parte disto tudo é que há milhares, aliás milhões de parolos portugueses brancos que, ao ouvir esta palavra mágica, racismo, amocham imediatamente, remetem-se todos envergonhados e intimidados a um silêncio cúmplice e covarde, da mesma forma que as tartarugas se recolhem para dentro das suas carapaças quando estão assustadas. No lugar deles, eu teria vergonha de me olhar ao espelho, mas os portugueses brancos são mesmo assim. Só sentem vergonha pelo que não devem. Eu tinha dito, no início deste vídeo, que iria falar de 2 casos que tiveram lugar esta semana aqui em Portugal. Mas este vídeo acabou por ficar muito mais longo do que eu tinha previsto inicialmente, pelo que o segundo caso terá de ficar para o meu próximo sermão, sob pena deste vídeo ficar com mais de 2 horas de duração. Portanto, até lá, caros amigos, e saudações nacionalistas.